toxoplasmose e a toxoplasmose ocular. Embora esse seja um tema que não é tão conhecido da população em geral, acaba sendo uma doença com uma relativa frequência dentro do consultório oftalmológico, por ser uma doença endêmica muito frequente no Brasil. Mas o que é a toxoplasmose, principalmente hoje, o que é a toxoplasmose ocular, como a gente pega, como é transmitida, como trata, o que causa, é o que a gente vai falar hoje. Eu sou Maurício Cassol Munareto, sou médico oftalmologista na Oftalmologia Munareto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações. Semanalmente a gente tem lançado vídeo para que possa se expandir mais o conhecimento das doenças oculares, como evitar doenças oculares, como tratar as doenças oculares e, é claro, como a gente prevenir coisas que podem agravar a nossa saúde ocular. A toxoplasmose é uma doença que é causada pelo parasita Toxoplasma gold. É uma doença que ela é transmitida através das fezes do gato, mas que a grande maioria das vezes a gente não pega direto do gato. A gente pega por uma contaminação de carne animal cozida, de porco ou cordeiro, ou da água contaminada. E essa água contaminada ela pode contaminar alimentos que a gente acaba ingerindo, como verdura e frutas, ou a outros alimentos que são preparados com água que não seja fervida ou filtrada de maneira adequada. Mas como é que a gente acaba pegando a toxoplasmose? A toxoplasmose tem duas maneiras de ser transmitida. A maneira menos comum é a toxoplasmose congênita, que é quando a mãe está grávida e pega a doença e aí transmite para o bebê. Como é que a gente pode evitar a toxoplasmose congênita? Como é que a gente faz o diagnóstico e o tratamento? Bom, toda mulher grávida ela deve fazer o pré-natal com o médico ginecologista ou então com o médico do posto que consiga fazer um pré-natal bem feito. Durante o pré-natal são feitos alguns exames de maneira rotineira e um deles é para verificar se a mulher já teve contato com a doença ou se ela ainda não teve contato com a doença e aí sim vai acompanhando. Caso a mulher não tenha tido contato com a doença e adquira a doença durante a gestação, não é 100% das vezes que ela vai transmitir para o seu bebê. E quando a mulher pega, existem maneiras, medicações específicas e protocolos de tratamento específicos para que se diminua a chance dessa transmissão acontecer. Mas quando a transmissão acontece, o bebê também pode nascer sem algum efeito grave da doença, pode acontecer de ela passar de maneira mais leve. Em casos graves, o bebê pode nascer sim com uma alteração no olho, que é a toxoplasmose ocular, e quando essa alteração no olho acaba pegando uma região do olho chamada mácula, vai haver comprometimento visual de maneira grave. A forma mais comum da toxoplasmose, ela acaba sendo a toxoplasmose adquirida, que é a toxoplasmose que a gente pega depois que já saiu da barriga da mãe. Como é que a gente pega isso? Como eu falei antes, na grande maioria das vezes a gente vai pegar por alimentos contaminados e não direto das fezes do gato. Ou seja, a gente vai lá no restaurante, come uma verdura ou come algum alimento que não está muito bem cozido, principalmente a carne de porco ou de carneiro, e aí a gente adquire aquele parasita. A gente pode desenvolver a fase ativa da doença sem perceber direito, porque ela pode se passar muito semelhante com uma gripe. E a toxoplasmose nem sempre vai dar a maneira da toxoplasmose ocular. Ela pode passar somente por uma toxoplasmose mais leve e não fazer uma das formas mais graves, que é a ocular. Na toxoplasmose ocular, dependendo da região que acaba pegando no olho, pode não fazer uma baixa de visão. A gente pode ter uma toxoplasmose ativa dentro do olho, que vai demandar um tratamento, mas que não vai ter sequelas graves. Como é que é feito o diagnóstico? O que a pessoa sente? Na grande maioria das vezes, quando a toxoplasmose atinge o olho, atinge a retina, que é o local que ela acaba pegando no olho, a pessoa vai ter ou os dois sintomas, que é dor e embaçamento visual, ou só um deles, mas habitualmente acaba tendo os dois. O que deve ser feito? Obviamente, deve procurar um médico oftalmologista para fazer o diagnóstico, porque sem o médico não vai conseguir ter um diagnóstico correto, a pessoa pode até suspeitar, mas não vai ter como confirmar esse diagnóstico. Feito o diagnóstico, também existem protocolos de tratamento para que se diminuam as sequelas dessa lesão e, se não pegar em região central, tem boas chances de recuperação total da visão. Se a toxoplasmose ocular pegar na região macular, acaba
tendo um comprometimento da visão de maneira parcial ou total. Algumas vezes, na grande maioria das vezes, na verdade, a pessoa vai ter só um quadro durante a vida, a doença vai ser tratada e não vai reativar. Existem alguns pacientes que a toxoplasmose ocular acaba tendo reativações ao longo da vida e isso não está muito bem esclarecido o porquê ainda. Porque algumas pessoas não reativam a doença e porque algumas pessoas ativam de novo a doença. Mas quando reativa, os sintomas são iguais. É dor no fundo, região retroocular, fundo de olho e embaçamento visual. Se tiver um dos dois, já é motivo para correr para o oftalmologista na hora, sem ficar esperando melhorar por conta própria, porque aí aumenta o risco de ter sequela visual e comprometimento da saúde ocular, para fazer o diagnóstico e tratamento e acompanhamento adequado. De maneira resumida, a toxoplasmose ela acaba acometendo isso que eu comentei. Você conhece alguém que já teve toxoplasmose? Ou você mesmo já teve toxoplasmose? Você já fez a sua consulta anual com o médico oftalmologista? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se gostar dos nossos vídeos, deixa aqui embaixo o teu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Semanalmente estamos lançando novos vídeos com os temas mais frequentes da oftalmologia e também, obviamente, se você tem algum tema que quer que seja abordado aqui, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai colocar no nosso encarte. Até a próxima.